Bom, o governo federal também está sinalizando editar uma medida provisória para acelerar a tramitação do projeto da reforma do ensino médio no Congresso. Portanto, interessa a todos nós, no ensino médio, né? O ensino fundamental, médio e depois tem a universidade. O sociólogo Paulo Silvino Ribeiro, professor aqui da escola, da Fundação Escola de Sociologia aqui de São Paulo, está aqui conosco. Silvino, muito obrigado pela participação. Obrigado, Heródoto. Bem-vindo. Prazer estar aqui. Qual é a confusão que ainda há no ensino médio? Quando o estudante sai do ensino fundamental, ele está lá pensando em carreira que ele vai fazer, ou que faculdade vai fazer, não é isso? E aí ele está no ensino médio. Como é que o ensino médio o recebe? O ensino médio hoje, ele pode ser classificado, evidentemente, pelo menos de duas naturezas, o público e o privado. É claro que aquele que é privado tem um foco maior para o vestibular, não é? Está voltado para botar o... Plenamente, Tá. né? Agora, já o ensino público, eu tenho lá minhas dúvidas e acho que é por isso que se pensa, evidentemente, numa reforma estrutural. O que eu acho que nós temos que pensar, Heródoto, é de que forma esta reforma, né, tem sido colocada, tem sido pensada. O que se diz é que as 13 disciplinas que acompanham esses 3 anos do ensino médio, elas seriam um tanto quanto engessadas. E que, portanto, e é isso que diz essa proposta, se nós tivéssemos um primeiro ano comum para todos os alunos e um segundo e terceiro ano com a possibilidade de agregar algumas disciplinas comuns, exemplo, física, química, né, e história, já enquanto humanas, né, matemática, enfim. Nós teríamos, portanto, uma formação relativamente mais otimizada, porque o aluno poderia escolher, a partir do segundo e do terceiro ano, qual área ele gosta mais e que, portanto, isso ajudaria na escolha, como você bem apontou, na escolha daquilo que ele quer estudar no ensino superior. Eu acho que aí está a grande questão, porque a gente precisa entender qual é a diferença entre disciplinas que, de fato, têm uma natureza similar e também as suas específicas, ou seja, as suas questões específicas e que, portanto, não podem ser pasteurizadas, não podem ser colocadas todas em um saco só. Então, eu vejo de maneira temerosa, né, esse projeto. Eu acho importante frisar que, em que pese que essas disciplinas tenham, portanto, algo em comum, a gente precisa pensar de que modo talvez as temáticas em comum sejam mais interessantes. Portanto, a gente pode pegar um tema, por exemplo, Heródoto, como a água. A água pode ser discutida pela física, pela química, pela geografia, a sociologia, pela história, evidente. Claro. Então, eu acho que as temáticas, sim, mas pelo que entendi, pelo que alguns especialistas estão vendo, não é necessariamente por aí que caminha essa proposta. Você viu, quando eu fui estudar no ensino médio, essa escolha que você falou era feita quando você entrava. Aí você podia escolher as ciências humanas, que era chamado clássico, aí tinha as ciências exatas e as ciências biológicas. Não, biológica não tinha, não me lembro. Mas, enfim, a escolha era feita antes de você entrar. Essa proposta, então, é fazer todo mundo fazer o primeiro ano um curso básico. Você tem um primeiro ano básico e essa diferenciação em blocos, vamos chamar assim, para que as pessoas possam entender a gente aqui, viria a partir, portanto, do segundo e terceiro ano. Mas isso é um contrassenso com o modelo de vestibular que nós temos. Por quê? Ou mesmo porque o vestibular cobra de que os alunos tenham um conhecimento mínimo de todas as matérias. Não é? Então, e isso acaba sendo, Heródoto, talvez a coisa mais, eu diria, mais tacanha de tudo, porque nessa disputa, já que as vagas são muito poucas e como a gente tem, portanto, uma concorrência enorme, o menino mesmo que escolha estudar engenharia, minimamente tem que saber algo de história, né? E, portanto, se lá atrás... Porque vai ser exigido no vestibular. Evidente. Então, eu tenho dito que eu acho que a gente precisa pensar o processo educacional enquanto processo de fato, e que o ensino médio é uma parte, é uma fase. Se mudamos o ensino médio, temos que mudar todo o processo, até o ensino superior. Né? E aí é evidente que a gente está falando de uma das maiores fragilidades que o Brasil tem, a sua educação, a sua forma de educar jovens. Né? Agora, essa disputa no vestibular, muito acirrada, é pelas universidades públicas, não pelas privadas.
nós temos algumas privadas que são de enorme excelência e que, portanto, os vestibulares também são bastante... concorridos. Bastante. Agora, é evidente que a gente também tem outras faculdades, né, que de tempos para cá se aproveitaram de uma demanda, e uma demanda que existe exatamente por conta de uma qualidade, digamos, questionável do ensino médio da rede pública, que é de onde sai a grande maioria aqui dos nossos jovens. A gente tem uma rede que atende mais de 7 milhões de jovens, né? Estou falando o Brasil todo, evidente. Claro. Então, eu acho que se não considerarmos enquanto processo e apenas pensarmos, bom, você é historiador, você sabe disso, a gente precisa pensar uma coisa, Heródoto, a gente tem uma péssima mania de copiar algo que parece que deu certo lá fora, né? E aí a gente vem com uma ideia nova, que parece nova, mas é velha, né? E que pressupõe um progressismo. Está vendo o novo lema que esse governo tem, ordem e progresso, quer dizer, como se a gente pudesse transformar as coisas com uma canetada. Penso que não é bem assim. Acho que a outra fragilidade, se eu puder pontuar aqui, é dizer até que ponto esse decreto, essa proposta foi de fato, como toda política pública séria tem que ser, discutida com a sociedade brasileira. Porque esses projetos não podem ser discutidos apenas pelo Estado ou por especialistas. É preciso ouvir os professores na sala de aula, os alunos, os seus pais. Seus pais. Não é? Eu acho que é por aí. Olha, Silvino, é o seguinte, tem uma pergunta aqui para você, é o seguinte... Houve, sobre o que evoluiu na escola pública e sociedade, suas interações, etc. É a pergunta feita por Geonor Júnior, que é aqui de São Paulo. Ele pergunta se houve uma evolução nas escolas. Eu acredito que sim, a gente teve, mas extremamente relativa. Se a gente pensar que há 2 ou 3 semanas atrás, acho que dia 8 ou dia 7, então há quase 15 dias... foram publicados alguns indicadores que mostram que o ensino médio hoje está, ou seja, com os piores índices de 20 anos. IDEB, não é isso? Pois é. Então, ou seja, em que pese que tenhamos modernizado algumas escolas, feito algumas mudanças estruturais na grade curricular e na própria escola, acesso à internet, que é fundamental, nós ainda temos uma carência enorme, por exemplo, que, a meu ver, é fundamental, a formação de professores, né? A formação e salários também. Porque, vejam, qual é o trabalhador que, de fato, consegue trabalhar? E, veja, a gente está falando que não é um trabalho mecânico, embora todos aqui mereçam o nosso respeito, mas um trabalho intelectual, é um trabalho em que a pessoa realmente precisa estar extremamente convencida, né, de que aquele trabalho é valorizado. Essa valorização, ela é a base de qualquer reforma educacional. Paulo, vamos continuar nossa conversa aqui, explicando para os pais, então, a importância que tem lá essa reforma. Maravilha. Professor Paulo Silvino aqui conosco, gentilmente. Paulo, você falava agora há pouco dos professores, que é um trabalho intelectual. Com você dei aula também há algum tempo, né? Não dá para dar aula sem você preparar a aula, não é verdade? Impossível. Você tem que preparar a aula para dar aula. Ou seja, você trabalha antes, né, e trabalha durante. Claro. E tem o depois também, se você for corrigir trabalho, prova, essa coisa toda. Ou orientar os alunos. É uma atividade constante, né, Heródoto? Quer dizer, realmente eu acho que essa remuneração, eu acho que não pode ser por hora-aula. Evidente. Eu acho que ela tem que ser uma hora-aula que considera não apenas a atividade na escola. Tem que ser uma atividade, ou seja, que considera a atividade no seu todo, começo, meio e fim, onde o começo não é na escola, o meio é ao longo da própria aula e o fim naquilo que diz respeito a ou fazer outras aulas, corrigir trabalhos, provas. De modo geral, eu acho que assim, pensarmos reforma não é apenas a grade curricular. Eu quero reiterar isso. Eu acho que é importante esse ponto que você coloca, porque, ou seja, o professor é o protagonista disso. E é evidente, um protagonista que tem como principal um objetivo maior atingir os alunos, quer dizer, com uma educação de qualidade. Não é a grade apenas que garante. Você pode ter, evidentemente, um manual de como pilotar um avião. Se você não souber, esse avião cai. Portanto, eu acho que a gente precisa pensar como que muitas vezes reformas vêm enquanto proposta política naquilo que parece enquanto boas ideias, não é? Então, e essas boas ideias não necessariamente elas são práticas, elas são empíricas e estão aquém do que a gente precisa de fato. Mas aí vem o governo e diz, olha, nós não temos dinheiro suficiente para isso, para poder dobrar o salário dos professores. Como é que faz? Eu acho que toda reforma, Heródoto, evidentemente que ela é a médio e longo prazo.
né? Também sabemos que por uma má gestão pública, né? E não falo deste governo ou de outro, mas historicamente, né? E aí o outro colega que estava aqui falava sobre a carga tributária e o mau uso dela, você também mostrava para a gente. Quer dizer, penso que nem sempre nos faltou o dinheiro, faltou a boa gestão. E mais, entender como que a educação é de fato prioridade. Lamentavelmente nunca foi. Quer dizer, talvez ela se torne uma prioridade relativa quando a educação ela se torna importante para qualificar a mão de obra para o mercado de trabalho apenas. Aí temos que perguntar, qual é o salário desse trabalhador? Né? E mais, qual é essa educação? É uma educação que pressupõe um senso crítico, o exercício da sua cidadania, né? Em entender que candidatos que tentam pedir votos como esse que você mostrou, tenho lá minhas dúvidas que ele tem a sua digamos assim, um entendimento maior do que a coisa pública. Então, eu acho que é preciso pensar, quer dizer, de que modo o Estado vê a educação, e isso é uma coisa histórica. Lamentavelmente, quer dizer, o Estado brasileiro não tem visto a educação como uma política de Estado, mas como uma política de governo. Há uma grande diferença. A política de Estado é aquela que, eu não vou dizer que fica para sempre, mas que tem uma perenidade maior. Sem dúvida. E a de governo, não. Ou seja, ela oscila e ela muda. E isso é muito ruim. Paulo, obrigado pela gentileza. Prazer. Obrigado a você. Até mais. Bom, participação do professor Paulo Salvino, que você acompanhou aí conosco, comentando um pouco aí a respeito da reforma do ensino médio, muito importante essa reforma, para que o aluno possa chegar na universidade, primeiro ele possa competir, como ele lembrou agora há pouco, nos vestibulares daquelas escolas mais concorridas, que geralmente são escolas públicas, há privadas também, mas geralmente são escolas públicas. E segundo, que ele possa evoluir no ensino universitário. Que ele não pode chegar, por exemplo, depois na universidade, saber escrever, não é capaz de fazer uma intelecção de texto. Por quê? Porque não treinou, porque não teve um ensino médio importante para poder desenvolver na universidade. Nós fazemos um rápido intervalo, em 35 segundos a gente volta.